Antes de mais nada, boa noite. É muito bom estar numa sala assim repleta de convidados, para não dizer membros da nossa família, que se dispuseram hoje para a gente poder conversar e continuar o nosso caminho de formação. Lembro-vos aqui que as minhas palavras não são dogmáticas, né? Não são verdades de fé, por isso elas constituem, na verdade, de um caminho que nós fazemos juntos. Tenho a preocupação de não colocar impressões pessoais ou opiniões pessoais, e sim aquilo que dizem as instruções, os livros litúrgicos e a própria conferência episcopal sobre aquilo que reserva a nós, músicos e instrumentistas. E esse caminho é feito em conjunto, né? A proposta de fazermos sempre amparados pela Sagrada Escritura, pela tradição e pelo nosso costume local, continua em voga. Principalmente nesse momento que a gente vai tratar de salmos e de aclamação. E uma temática muito extensa. Nós começamos um pouquinho de salmos no último encontro, e eu tive que fazer algumas opções, nem comentei isso com o Alexandre, mas nós tomaremos um caminho, que aí sim, eu acredito que seja o mais indicado para nós, enquanto paróquia, em vista daquilo que a gente já realiza, e fiz questão de acrescentar algumas coisas acerca de curiosidade sobre o salmo, sobre o canto do salmo, de forma que instigue, né, os demais grupos, os demais cantores a procurarem, a buscarem mais informações, em vista, claro, de que nós não conseguiremos arcar com tudo que está aqui. Né? Está dividida em dois momentos, em salmos e aclamação, e nós vamos continuar por meio dos salmos. Mas antes, propriamente, de iniciar, eu queria só fazer um comentário que eu acho muito cabido para esse momento, né? Muito necessário. E vem um pouco assim de experiência e de atenção litúrgica, né? A gente diz normalmente que a liturgia, por excelência, é sempre celebrada e organizada pela Santa Sé, ou seja, em Roma. Afinal de contas, aquele que arbitra sobre a liturgia é o Santo Padre em primeiro lugar, depois os bispos diocesanos. Então, os cerimoniários pontifícios, a liturgia de Roma, é aquela que nós normalmente olhamos, traduzimos e seguimos, né? E sobre essa questão dos instrumentos dentro da liturgia, nós já comentamos nos primeiros encontros que oficialmente o instrumento por excelência é o órgão, né, por tradição, mas que os documentos da igreja liberaram e até instruíram que os outros instrumentos, conforme as culturas, fossem sendo acrescentados e assim formassem-se, então, em sintonia, grupos musicais, as chamadas escolas de música, né, escola cantorum. E a partir daí surge essa diversidade de instrumentos, diversidades de cantos, diversidades de tons, de vibração, enfim. Mas tudo isso não está para a liturgia, mas está a serviço da liturgia. E aí começa a primeira advertência, né? Olhando para Roma, né? Para traduzir, para não ferir falando do nosso costume, ou utilizar a liturgia romana, né? Durante o período da Quaresma, há o costume de se utilizar somente o órgão nas celebrações, para indicar de fato este tempo litúrgico. Nós sabemos que a liturgia, na verdade, não é só os textos, não é só o rito pelo rito, não é só o fazer, né? A liturgia envolve todos os sentidos, né? Não só o tato, o olfato, o paladar, todos, né? Mas como isso é? Pelo cheiro do incenso, pelo som que você escuta, pelo timbre, pela vibração de cada ato e de cada movimento que é feito ao redor do altar. E existe um canto que se entoa toda vez que o Santo Padre entra na Basílica Vaticana ou em qualquer outro local, que é o Tu és Pedro. E esse canto é logo precedido pelo canto de abertura, o canto de entrada. E esse Tu és Pedro é tradicionalmente cantado e tocado, na verdade, com as trompas de prata, uma tradição antiga, enfim, não cabe querer invadi-la agora para saber disso. Ou seja, os metais. E no período da Quaresma eles são retirados. Por quê? Porque eles servem justamente para dar esta aclamação, esse tom, esta vibração
de glória que o sucessor de Pedro, ou seja, que São Pedro está entrando na igreja. Ao mesmo tempo que nós utilizamos os metais para indicar que a glória do ressuscitado, que o Senhor Jesus, se manifesta na liturgia daquele modo particular em determinado período. Porque assim fica mais fácil de compreender se nós analisarmos por que a gente usa bandas nos finais de semana e não usa nos dias de semana. É porque, de certo modo, o domingo é revestido de uma sobriedade maior liturgicamente do que os dias de semana. E até vem aquele questionamento, como a gente viu aí até algumas atrás, uns dias atrás, no grupo, se tinha que ter banda na Cátedra de São Pedro ou não, se tinha que ter isso, se tinha que ter aquilo. Essas coisas refletem a sintonia que a celebração e o tempo prescrevem. Por isso, pode tocar bateria na quaresma? Não existe nenhuma recomendação oficial de não se tocar. Mas por conta da nossa cultura, infelizmente, entender que colocar a bateria dentro da igreja é marcação de fato de todas as notas e tempos, e aquilo, infelizmente, por não termos bons bateristas, nem todas as Sagradas Famílias estão presentes em todos os lugares, nossos bateristas são exímios, graças a Deus, não se controlam e fazem com que a bateria se exalte, enfim. O povo se incomoda, principalmente os mais velhos. Por quê? Porque reconhecem e foram mais bem formados, é preciso dizer isto com todo o respeito, de entender a experiência de cada tempo litúrgico. E que a quaresma é de fato um tempo maior de recolhimento, de penitência, de oração, que logo não convém, desculpem, vou utilizar uma expressão, mas é a que eles normalmente utilizam, um bate-estaca ali da bateria, uma coisa muito forte, que não cabe para a quaresma, assim como também não caberia aos metais. A saída que se utilizou esses anos todos era utilizar o carrom, ou alguma outra coisa parecida para marcar e ajudar a entoar. Repito, não é proibido, assim como não está. Vale muito o bom senso da utilização. E assim também para os metais. Evidente que os metais ainda mais, quando reservados, utilizei esse exemplo do Vaticano, porque eles só voltam a ser tocados no anúncio do Aleluia no sábado pascal. Ou seja, se guardaram de fato, até lá existe esse costume, porque os metais refletem de fato essa alegria e trazem a representação da glória que é entoada em determinados momentos dentro da liturgia. Podemos tocar, pode-se utilizar? Pode. Mas repito, nós precisamos estar muito atentos à sintonia do tempo litúrgico e principalmente a não vir reclamar depois para a lei, ou para o padre, ou para qualquer um de nós, se alguém da Assembleia se sentir ferida por esses instrumentos terem sido utilizados, e se formos abordados, é porque de fato a gente transcendeu um pouquinho. E quanto às palmas, quase a mesma coisa. Porque, não pode bater palma na missa. Isso é uma questão cultural. Embora o nosso missal não preveja, e as orientações da igreja particular assinalam desse modo, é da cultura do povo brasileiro bater palma. O problema é que a gente só bate palma assim na igreja. A gente não bate palma ritmado, como, por exemplo, as igrejas da África, algumas igrejas norte-americanas. A palma tem quase que também um rito dentro da celebração. E muitas vezes isso destoa do tempo penitencial que nós estamos vivendo, que é um tempo dessa, de fato, de introspecção e de reflexão. Então, se o Miguel bater, o Miguel já sabe que na quaresma normalmente não bate palma, é o tempo que ele fica mais assim, entristecido, coitado, mas ele entende, E ele muitas vezes, em muitas quaresmas, já vi em muitas celebrações, mesmo quando vê alguém batendo, ele mesmo indica, E vai na recomendação que o Ale deu, não incentivemos nós por fazer entender as pessoas de fato desse tempo que a gente vive, para indicar também que tudo isso se transforma. Vale só mais um exemplo, basta perceber em toda a liturgia. As toalhas que são utilizadas no final de semana normalmente não são as mesmas dos dias de semana, os paramentos que os padres utilizam também não, a disposição das flores nos dias de festa para os dias não são utilizadas, a orientação até que na quaresma não se utilizem flores, na Semana Santa também não. Existe uma série de coisas. Também para os músicos, também para a música, deve existir um costume que ajude a viver esse tempo, e não, de fato,
uma ordem como não prescreve de fato os livros, né? Oi. Só um rapidinho, que eu tô vendo aí uma perseguição, entre aspas, da baterista, dos metais, etc, né? Apesar que esses dias nós não estávamos ainda, lógico, na época relativa, mas a bateria estava tranquila, mesmo tranquila. De repente, um pianista, ótimo pianista, entrou com a música com jazz, que só faltou o povo sair dançando. Enquanto o resto da banda estava legal, estava bom. Bons instrumentistas, bons músicos. E o cara se desbandou. Então a gente tem que tomar. Não é, são músicos. Então não é o baterista, não é o sopro. Tanto é que as procissões antigas eram de Semana Santa eram carregadas à base de sopro, de metais. Né? As procissões lá que tem aquele trompete, aquele trombone marcando triste lá que você quase chorava junto. Então não é o instrumento, eu acho. Nós temos que pensar nos músicos. Que tem músico que não tem o instrumento para fazer, não é fazer aquilo, e o instrumento nosso é todo eletrônico hoje, né? Ele vai embora se você quiser. Então, são músicos, vamos lembrar que todos nós, não só os bateristas, que hoje com o controle eletrônico, a bateria a gente que tá acompanhando o som lá, com o rapaz que tá muito, eu acho que tá legal o rapaz, ele tá fazendo uma bateria suave, em volume, etc. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os outros instrumentos. Desde o nosso baixo até a nossa solo e até o nosso pianista. Todos podem levantar a plateia, a comunidade para sair dançando. Entoai, cantai, dançai diante do Senhor, mas o nosso costume, de fato, a realidade da nossa igreja ainda não entende ou não está preparada, vamos dizer assim, para de fato viver essa adaptação litúrgica, né? Repito, assim como nós estamos a serviço da liturgia, os instrumentos a nosso serviço também estão. Então, vale a medida em todos os sentidos, né? A gente utiliza os metais e a bateria porque são mais mencionados, mas, como dito, é para todos. Nós vamos direto para o Salmo, Sagrada Escritura nas mãos, partimos dela. Salmo 105, quem está com Bíblia Hebraica, tradução Jerusalém, 104. Do versículo 1 até o 7a. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas obras. Cantai para ele, cantai-lhe salmos, meditai em todas as suas maravilhas. Glorificai-vos em seu nome santo, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus julgamentos de sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. O livro dos Salmos, como nós mencionamos no nosso último encontro, trata-se então desta coletânea bíblica de 150 orações de formas poéticas, formadas ordinariamente para a lira, que refletem não só os salmos de Davi, mas os salmos que foram constituídos das primeiras comunidades, ainda antes da fundação da primeira comunidade cristã, como a gente entende, que é a comunidade dos discípulos, e meditavam não só aí dentro dos templos, mas que invadem a nossa tradição, que vêm acompanhados desde o início da igreja e são colocados a nós por meio da Sagrada Escritura, e que estão dentro da celebração da liturgia, de modo particular, da celebração da liturgia das horas e da liturgia eucarística, de modo especial a Santa Missa. Eu quis iniciar, de fato, com este salmo, porque ele nos ajuda, logo nas suas primeiras linhas, conforme a tradução que vocês tiverem, um enfoque muito especial do salmo, né? O cantar para ele, ou seja, cantar a Deus os salmos, meditar em todas as suas maravilhas e glorificar o seu nome santo, alegre com o coração daqueles que buscam a Deus.
Logo, o salmo, embora muitas vezes tem também os seus sons meditativos, os seus tempos, a forma com que foi escrito, com que foi composto e era utilizado, também está presente na própria estrutura dos salmos. Por isso não está de forma linear do primeiro ao último domingo do tempo comum, Salmo 1, 2, 3, 4, 5, né? Eles são harmonicamente colocados a serviço da liturgia, não necessariamente combinando, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil a compreensão, com a temática de cada um dos textos. O salmo tem que combinar com a primeira leitura, que vai combinar com a segunda, que vai combinar com o evangelho. Isso não é uma regra, né? Mas eles, de fato, em sua mesma sintonia ou numa mesma afirmação bíblica, é que eles sustentam toda a liturgia da palavra. Embora um pouco desconsiderado pelos músicos, e aqui toco na nossa ferida, porque a gente se preocupa muitas vezes em ensaiar todos os cantos da celebração e deixa para ensaiar com o salmista ou ver a melodia do salmo, às vezes por último, né? O salmo a gente vê depois, né? Já disse isso no último encontro. Normalmente deveria ser a nossa primeira preocupação, porque os outros cantos que nós temos, como a gente já viu, né? As partes fixas da celebração, as orações cantadas, e os cantos que compõem a estrutura, o salmo é uma parte fixa e ordinariamente cantada. E por isso eu gostaria de partir com vocês hoje, até preparei um texto, de fato, para que a gente não se perca nestas escolhas que fiz. Gostaria de apresentar a vocês aquilo que diz a instrução geral sobre o salmo, depois uma particularidade sobre as formas de se salmodiar, aí vem a curiosidade, né, para que de fato se aguce, vocês procurem a saber um pouco mais sobre isso, e utilizar alguns 4 ou 5 exemplos bem rápidos, não passando por todo o salmo, mas qual seria a métrica utilizada para os mesmos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ale, fique de olho aí para ver se vai estar ok. Vocês me digam se já estão vendo aqui. Está no Word, não consegui preparar aí para vocês o... Está na tela. PowerPoint. Vocês conseguem me ver mesmo assim? Sim. Sim. Então caminharemos assim, tá? Qualquer coisa vocês falem aí, porque eu não estarei vendo vocês. Nós partimos do número 61 da instrução geral do livro litúrgico, ou seja, do missal romano neste caso. O que diz a instrução, ou seja, qual é a orientação acerca do salmo? A primeira leitura é seguida do salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra e tem por si mesmo grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. O salmo responsorial corresponde a cada leitura e habitualmente toma-se o lecionário. Convém que o salmo responsorial seja cantado, pelo menos no que se refere à resposta do povo. O salmista ou o cantor do salmo, do ambão ou de outro local conveniente, recita os versículos do salmo. Toda a assembleia escuta sentada ou, de preferência, nele participa de modo costumado com um refrão, a não ser que o salmo seja recitado todo o seguinte, sem refrão. Todavia, para facilitar ao povo a resposta salmódica, ou seja, o refrão do salmo, faz-se que os diferentes tempos e as várias categorias de santos, uma seleção de responsórios e salmos que podem ser utilizados em vez de texto correspondente à leitura, quando o salmo é cantado. Se o salmo não puder ser cantado, recita-se de modo mais indicado para favorecer a meditação da palavra de Deus. Vamos lá. A informação que o livro traz é concisa, mas ela é um pouco... ela é abrangente de certo modo, mas ela é um pouco restritiva. Então vamos por partes. O salmo corresponde a uma leitura. Ele é como se fosse uma resposta à liturgia da palavra, evidentemente, de modo particular, a primeira leitura, né? Então convém que ele seja cantado. Oficialmente o salmo é uma parte fixa cantada da celebração, mas para cantá-lo existem modos, né? Ou cantá-lo de forma completa, inteiro, né? Ou cantar somente o refrão, que é ali a resposta salmódica dita pelo livro, né? De forma que o povo participe e o cantor, o salmista, faça de forma meditativa as estrofes, e não somente a leitura das estrofes. E um terceiro modo,
que é uma forma chamada gradual, que o salmo é cantado completo. Mas isso nós falaremos um pouco adiante, de modo que a resposta, na verdade, o refrão é só cantado no começo e no final, mas a gente trata isso daqui a pouco. Vamos lá. Em vez do salmo que vem indicado no lecionário, também se pode cantar ou o responsório gradual, tirado do gradual romano, ou um salmo responsorial ou aleluiático do gradual simples, na forma indicada nesses livros. Rômulo, que história é essa que tem outro livro que tem salmos? Vamos à estrutura dos livros litúrgicos. Nós temos o missal romano, onde ordinariamente está presente o rito da missa, e é mais utilizado, obviamente, pelo celebrante, né, pelo presidente da celebração. Nós temos o lecionário, em seus 5 livros, né, lecionário 1, lecionário 2, lecionário 3, ou seja, para cada um dos anos, mas também de modo para as celebrações feriais, para os domingos e solenidades, o chamado santoral, e também o comum das ordenações, que é mais indicado ou reconhecido como pontifical, o lecionário do pontifical romano. E existe um 6º livro, chamado gradual. No gradual é que estão oficialmente todos os textos litúrgicos. E aí vocês falam, mas o que é a diferença de um texto litúrgico para o texto que está na nossa Bíblia? Hoje, para nós no Brasil, ainda nós não conseguimos, de fato, acompanhar a celebração da Santa Missa, as leituras, o Salmo, o Evangelho, utilizando da nossa Bíblia, mesmo que a gente estiver utilizando a tradução da CNBB. Por quê? Os textos que nós utilizamos nos nossos livros litúrgicos são os textos aprovados para toda a tradução portuguesa pela Santa Sé. A Conferência dos Bispos do Brasil terminou no ano retrasado, no comecinho do ano passado, a tradução de todos os textos da Sagrada Escritura, da Bíblia, um trabalho de quase 12 anos feito pela conferência, que traduziu direto do original para o português do Brasil todos os textos, inclusive os salmos. E a partir de agora começa-se a revisão dos nossos livros litúrgicos, de modo que nós utilizaremos este texto da Bíblia, oficial da CNBB, nos livros litúrgicos, ao passo de que no futuro, acredito eu que daqui 2, 3 anos, se nós estivermos utilizando a mesma tradução, a gente consegue acompanhar o texto da missa dentro do texto da nossa Bíblia. Mas para dizer do gradual, o gradual é este livro litúrgico onde estão previstas todas as leituras que são utilizadas dentro de todas as celebrações, de um modo geral, todos os salmos, todos os evangelhos, todos os versículos, de modo que nós temos ali elencadas as X leituras para a Missa dos Santos, X leituras e salmos e versículos para as missas dos mártires, ou seja, leituras que podem ser consultadas. E quando a instrução fala que você pode trocar um salmo por outro salmo do gradual ou outro cântico apropriado, não significa que nesse domingo você acha que porque o salmo ou do dia, né, que é o salmo do bom pastor, Senhor meu pastor, nada me faltará, você pegará aquela música, tu és Senhor o meu pastor, nada me faltará, e poderá colocar no local do salmo. Não é isso. O que o texto quer dizer é que nas diferentes realidades e no modo das celebrações, existe um livro ao qual você pode recorrer para, de fato, fazer a escolha do salmo mais indicado para aquela celebração, em contrapartida, as leituras que são utilizadas. Ok? A partir disso, a gente vai dar um salto. O salmo pode ser, então, executado de 3 formas diferentes. E aí nós vamos... Talvez isso seja um pouco desconhecido para a maioria, e por isso eu quis colocar e focar, de fato, essa apresentação sobre os salmos nisso, porque muitas vezes as pessoas até desconhecem, né? Mas quais são as 3 formas utilizadas pela igreja para salmodiar, né? Então, A, forma direta. O texto é cantado ou recitado sem interrupções pelo solista ou por coros alternados, conforme a frequência do ofício divino, né? A antífona é recitada somente no começo e no final. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar da celebração da liturgia das horas, seja qualquer uma das horas canônicas, ou as principais laudes vésperas, né? Sabe que consiste-se da
proclamação dos salmos. E normalmente os salmos são proclamados inteiros e a antífona, que seria o refrão, é dito somente no início e no final. Esta forma também se admite para a recitação dos salmos, porém em algumas celebrações determinadas. Isso não está, vamos dizer assim, sobre a nossa escolha, ok? Forma B, que é a forma responsorial. Após propor uma antífona, que é repetida pela Assembleia, o texto do salmo é cantado pelo solista. A antífona é repetida pelo povo como resposta, após cada estrofe. Instaura-se assim um diálogo entre o solista e a Assembleia, motivo pelo qual, aumentando a participação ativa e passiva do povo, é a forma conferida pela instrução do missal. Exatamente o que dizia o número 61, e é o que nós fazemos usualmente, acho que de modo quase que 100% nas nossas celebrações, que é esta forma responsorial feita em 2 coros, né? Onde o solista apresenta primeiro o refrão, depois o povo repete, e vem intercalando do modo cantado ou recitado as estrofes do salmo, como nós realizamos normalmente. E a terceira forma, a forma gradual, é fruto da evolução da forma responsorial, que, tomando-se musicalmente mais complexa, teve o seu texto progressivamente reduzido a 2 proposições, uma antífona acompanhada de um versículo do salmo correspondente, que lhe serve de resposta. Como melodia bastante ornamentada, o gradual geralmente é confiado ao solista e uma única forma de execução do salmo admitida na língua tridentina. Ou seja, o povo aclama uma única vez uma resposta, ou seja, um refrão, e o solista vai, então, quase que declamando o salmo, ou seja, cantando o salmo conforme prescreve o gradual. Ou seja, o povo fará uma forma junto, ou seja, o coro todo, a assembleia canta uma única vez o refrão, e o solista, de fato, ali salmodia a palavra de Deus por meio dos versículos que são apresentados. Ordinariamente, então, são estas as 3 formas de se salmodiar dentro da celebração: a forma direta, a forma responsorial e a forma gradual. Para facilitar o canto, o texto bíblico é metrificado, ou seja, organizado em conformidade com o ritmo, acentos e sílabas tônicas das palavras. Nem sempre, porém, é metrificado adequado ao texto do salmo a melodia fixa, um tom recitativo que se usa para cantá-lo. Por essa razão, as melodias propostas a seguir apresentam a flexa, tornando-se possível a sua adaptação, inclusive nos salmos que apresentam uma estrutura ternária. Agora, nós vamos para águas mais profundas, né? Peço até a atenção especial dos músicos para que me ajudem a explicar se eu não, com palavras mais adequadas, conseguir dizer isto a vocês, né? Esta é uma formação sobre salmos muito interessante no sentido litúrgico. Para quem tem já experiência e muitos anos, vai se recordar que no folheto Nova Aliança vinham algumas palavras em negrito, outras normais, às vezes vinha uma cruzinha, do mesmo modo como está também nos lecionários, nos livros litúrgicos que a gente utiliza. Normalmente tem um tracinho vermelho, uma cruzinha vermelha, um texto lá em negrito, outro normal. O que significa tudo isso, né? Então nós vamos falar primeiro de uma estrutura binária, ou seja, de 2 flexas para o salmo. Então nós vamos pegar um refrão aí. Não negueis para mim o vosso amor, vossa graça e verdade me guardem. Essa estrutura binária significa que nós temos aí 2 aclamações dentro desse refrão. Ou seja, a primeira delas, não negueis para mim o vosso amor, e a segunda, vossa graça e verdade me guardem. E uma estrutura ternária, pois desgraças sem conta me cercam, minhas culpas me agarram, me prendem, e assim já nem posso enxergar. De novo, para a gente compreender essa métrica ternária. Pois desgraças sem conta me cercam, minhas culpas me agarram, me prendem, e assim já nem posso enxergar. A metrificação obedece aos seguintes sinais, e isso é para você, salmista, para você, músico, para você,
liturgista que tem contato com o livro. Eu queria ter aqui um lecionário, eu acabei esquecendo de trazer, para que a gente pudesse, de fato, ver isto, mas está aí marcado quais são os símbolos, né, os sinais que os livros litúrgicos utilizam, e para que a gente tenha noção do que significa cada um deles, se for pego, né, de última hora e precisa entoar ou criar uma melodia, né. A própria estrutura do texto já te oferece uma forma meditativa e recitativa para os salmos. Então, às vezes, na verdade, é entender um pouco daquilo que lhes cabe, né, e de fato executar conforme ali a melodia, o tempo que cada grupo ou aí cada músico utiliza para o salmo, né. A entonação é sempre dada por essa setinha, a flexa é essa cruzinha vermelha, a mediante a estrelinha, né, e a conclusão, o ponto. Se nós conseguirmos ter noção de entonação, flexa, mediante e conclusão dentro do salmo, a gente consegue até controlar, fonoaudiologicamente falando, a nossa respiração e o nosso canto, porque o próprio texto metricado no livro litúrgico nos ajuda a cantar. E é o que a gente vai poder observar agora por alguns exemplos. Trouxe para vocês aqui no 8º tom, isso é um salmo que é retirado dentro da liturgia das horas, porque era mais fácil de eu apresentar a vocês, tá bem? Vamos utilizar aqui o Salmo 30:31. Ele traz uma estrutura binária na primeira parte da estrofe e uma estrutura trinária, né, na segunda parte. Então, como eu cantaria isto em reto tom? Ou vou utilizar aqui a fórmula gregoriana mais tradicional que a gente diz na igreja, para ficar mais fácil de exemplificar, né? Senhor, em vós eu ponho a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justos, defendei e me libertai, me inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Isso normalmente acontece quando a gente vai cantar e tem que repetir mais uma estrofe, né? Toda vez que a gente encontra aí uma estrutura ternária, porque parece que não termina, a melodia não combina. Então, existe um modo, né? O próprio livro litúrgico nos ajuda a compreender isso e qual é o modo correto de fazer. Então, vamos lá, né? Perdoem-me aí o gato aqui no canto. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. A próxima seria do mesmo modo. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Parece que vai faltar mais uma frase, vai faltar mais um termo, né, para que eu consiga terminar. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. E acabou, né? A flexa e a entonação ajudam a gente a compreender dentro do salmo qual é o tempo e qual é a intenção de fato dessa métrica para favorecer a nossa compreensão do salmo. Então, quando ele for cantar deste modo, nós compreenderemos assim: existe uma pausa ou uma entonação de reto tom na estrutura ternária, né? Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. E terminou, né? E você conseguiu, de fato, fazer da aclamação do salmo, daquela estrofe, de fato, uma entonação, né, forte, que apresentou a estrutura do salmo e fez transmitir, de fato, para a Assembleia aquilo que o texto do salmo tem de reflexão, né? Nossa, mas você está dizendo, então, que o modo com que a gente canta cada um dos salmos tem esse poder de mudar a forma de entender os salmos? Sim. E aí vai um pouco da nossa atenção, do nosso cuidado em escolher melodias para os salmos, né? Utilizo aqui, então, de outro exemplo. Em 6º tom, o Salmo 118. Vejam, ele vai utilizar somente a estrutura binária. Ele não utilizará uma estrutura ternária. Logo, eu não preciso me preocupar ordinariamente
com o reto tom, com a pausa, com a forma da interpretação, porque a própria estrutura me ajuda a salmodiar, me ajuda a transmitir a mensagem do texto bíblico, né? Então, lembrai-vos da promessa ao vosso servo, pela qual me cumulastes de esperança, ao qual me anima na aflição a certeza, vossa palavra que me dá a vida, ó Senhor. E assim por diante, você não encontrará nenhuma outra estrutura ao longo daquele salmo que vá te impedir de, naquela melodia, utilizar-se e expressar-se pelo texto. Um outro exemplo, agora em primeiro tom, do Salmo 49, o Salmo 50, né, na Bíblia hebraica. Ele normalmente inicia-se com essa estrutura trinária, né? Normalmente esses salmos estão um pouco mais presentes no tempo pascal, por conta do tríplice aleluia que é utilizado nos textos também, principalmente ali naquelas celebrações da vigília pascal e no tempo da oitava, logo nas primeiras semanas, né? Ele vai apresentar logo essa estrutura e parece que vai faltar alguma coisa ou que o salmo vai ficar muito pequeno, né? Que tem algum erro no livro ou um erro no folheto, erro no PPT do Data Show, né? Não, essa é a estrutura de fato gradual de aclamação do salmo. Então ele apresenta, como vamos dizer assim, uma primeira verdade, uma primeira entonação, um primeiro tema central daquele salmo, para depois discorrer em todo o texto. Então, só com leitura esse. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Como a gente conhece um pouco da estrutura, a gente vai saber que o Salmo 50 é o Salmo do pedido de misericórdia, é o confiteor, né, um salmo penitencial utilizado inclusive na Sexta-feira Santa. Logo, o Salmo 49 prepara esse texto no sentido de ser também um salmo penitencial. Por isso ele está fazendo, olha, escuta, povo de Deus, né, o Senhor vai falar, ouve porque eu estou testemunhando contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o seu Deus. E a partir daí, a linguagem que o autor sagrado utiliza, que o salmista coloca eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão diante de mim os teus holocaustos, não preciso dos novilhos da tua casa, nem dos carneiros que estão em teus rebanhos. Se nós caíssemos na loucura, graças a Deus nós nunca fizemos isso, né, e esperamos não ver, né, de querer, vamos juntar essa parte aqui, ou repetir 2 vezes, vejam, a estrutura que é colocada pelo livro litúrgico a serviço do músico é para nos ajudar a cantar ainda melhor aquele texto e fazer com que as pessoas de fato consigam viver aquele salmo, né? Sentir o salmo, entender de fato qual é a forma que Deus se comunica por meio daquele texto, seja pelo autor sagrado que escreveu, seja agora pelos nossos lábios, né? Pela nossa voz, aquilo que receberá o nosso coração, que ajuda também a viver e meditar ainda melhor aquela liturgia que a gente está celebrando. Teria outros exemplos aqui, tem um terceiro tom também, que utiliza, na verdade, uma estrutura ternária, mas de reflexões binárias, que é um pouco mais comum no Salmo das Solenidades, e outra de sétimo tom, também só com estruturas ternárias, mas nós passaremos delas. Sim, Ale? O que é primeiro tom, oitavo tom, sétimo tom, sexto tom? Deixa eu perguntar, alguém aqui sabe o que significa isso? Vamos ver. Tem alguém que sabe o que significa essas entonações? Quem cala consente, então pelo visto ninguém... Ótima pergunta minha. É isso mesmo? Vejam, eu não vou saber contar a vocês a história que o irmão Alberto ou que qualquer outro estudioso da Sagrada Escritura que tenha tido aula com um biblista famosíssimo e um professor de latim muito querido aqui no Brasil. Quem aprende latim aprende pelos livros dele, que conta sobre a formulação dos tons, né? As notas musicais, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, vem, na verdade, destes tons do canto gregoriano. Tanto que vocês estão vendo aí agora, uma nota. Eu esqueci, eu não sou um músico tão bom, hein? Qual é o nome destas linhas aí, Ale? Essas 4 linhas. Muito bem. Qual o nome?
O pentagrama, mas aí tá faltando. Não, tá certo. Exatamente. Não está faltando, está correto. Porque a estrutura dos tons do gradual, ou seja, do canto gregoriano, foram feitas em 4 tempos. E os tons se alternam estes tempos, né? E por que os tons são diferentes? Porque os salmos foram feitos ao tom e ao modo da lira. Lira é um instrumento musical, talvez ou mais alguns conheçam, ordinariamente litúrgico, né? E que tem retomado até as nossas celebrações. Tem algumas igrejas aqui no Vale, em São Paulo, que até utilizam. E é por meio dele que o salmista, então, pensou e metrificou o canto. E isso invadiu a liturgia, que invadiu a igreja, até que o Papa ordinariamente publicasse um documento sobre quais são os tempos litúrgicos, qual é o tempo da música, as notas e os tons, né? Evidente que eu não sou um músico exímio para lhe dizer os 8 tons, ou depois que foram configurados até mais, né? Mas esta métrica litúrgica do canto gregoriano vem, na verdade, dessa formulação da lira, e de que cada nota da lira, que a gente entende hoje, né, equivale a um tom salmódico. Deu para entender mais ou menos? Isso é uma coisa que transcende as notas musicais que a gente conhece. Ok, Ale? Ok. Até aqui, dos Salmos, alguma dúvida? Algum comentário? Quero saber o que a gente faz da vida. O que a gente faz da vida agora? O que a gente faz da vida? Vamos lá. Orientações práticas para os salmistas. Vou até parar aqui um pouquinho. Agora eu quero vê-los. Sou eu. É o Luiz. Orientações práticas para os salmistas. O salmo é parte integrante da liturgia da palavra. Logo, a primeira orientação, né? Não deixe para escolher a melodia, ou para escolher o tempo, ou o tema do salmo, como alguns gostam de dizer, como a última coisa, né? Dediquem-se ao passo de que o salmo possa, de fato, constituir aí como um elemento, para não dizer principal das escolhas da sua música, né? Mas que ele tenha, de fato, o seu lugar, né? Repetição de melodias no salmo, você só canta aquela melodia. Isso é proibido? Não é proibido, mas isso empobrece o ato litúrgico, empobrece a celebração, de modo que parece que não há outro jeito de cantar salmo. E eu apresentei a vocês ali, pelo menos nos tons, né, pelo menos 3 exemplos, no sentido que os salmos podem ser cantados nas diversas melodias, utilizando diversas métricas, que são próprias até da nossa realidade musical hoje, né? Pelo amor de Deus, não quis, utilizando ali os tons do gregoriano, dizer para vocês que é para todo mundo cantar o tom gregoriano. Não! E, por favor, não façam isso, porque, de fato, nós estaremos empobrecendo a liturgia e o modo dos salmos também. Mas nós temos hoje exímios salmistas, né? Tem até no YouTube canais específicos de O Canto do Salmo, Shalom, que trazem melodias, assim, muito boas, né? E, de fato, ajudam a traduzir aquilo que o texto litúrgico quer dizer sobre os salmos. E cuidado que eu tenho que ter quando eu vou buscar no YouTube uma melodia. Exatamente. Um primeiro cuidado, e isso já vem com uma advertência até pessoal, né? Isso está na moda fazer melisma, está na moda cantar, querer fazer contracanto. O salmo, ordinariamente, é um canto de coro, e que normalmente é feito na nossa forma, né? Salmódica, gradual, em 2 coros, ou seja, aonde o salmista primeiro canta, apresentando o refrão, e nós todos cantamos como assembleia. Logo, não tem contracanto no salmo, não tem, eu estou cantando uma frase, principalmente nas solenidades, a gente tende um pouco a fazer isso, né? Repetir a estrofe que ele acabou de cantar, querer dar uma incrementada no salmo. O salmo é forma de coro. Se o povo for fazer esse incremento com você, beleza, né? Mas o povo não vai fazer. Essa forma, essa atenção que é preciso ter com as notas e as melodias é muito importante.
Nunca escolha uma melodia que às vezes você não está confortável em cantar, você imagina o povo. Né? Uma terceira orientação, né? Escolha, opte por melodias que estejam em sintonia com o tempo litúrgico. Veja, agora é tempo quaresmal, tempo de introspecção, tempo de penitência, de oração. Não adianta vir com uma melodia para cima no salmo, até porque os salmos não serão para cima, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de entender, e vai criar ali uma espécie de uma discoteca dentro da celebração, né, porque a gente vai começar ali com um canta-chão, com o hino da campanha, depois o ato penitencial vai para um jazz, como não tem glória a gente não vai para o rock, mas tudo bem, depois vai para o salmo, vira uma coisa meio funk, uma coisa mais original, né, então muito cuidado, né, isso é uma coisa futura, mas a escolha do canto, a escolha da melodia é principal, então cuidado com a escolha das melodias, cuidado com a fórmula, né, de se cantar. Eu lembro, né, o salmo é coro, né, é o salmista e a assembleia, é o grupo e a assembleia, né, e uma terceira orientação, aqui na nossa paróquia nós não fazemos isso, mas ordinariamente em outras comunidades o salmista até é orientado a entrar junto com os leitores na procissão de entrada, porque ele de fato faz parte desta equipe de celebração que participa da procissão de entrada e da procissão final, né? Logo, o modo com que a gente vai salmodiar e se revestir também faz parte do cuidado do salmista. Se a liturgia está lá toda de preto e branco, ou se não está de preto e branco, existe um certo costume, um certo pudor até pela roupa que a gente vai. Eu sei que normalmente os nossos grupos de música, os ministérios, não têm um uniforme ou algo do tipo, mas também revestir-se para salmodiar com um certo cuidado, né? Com uma certa atenção. Às vezes camisetas cheias de frases, informação, as mulheres no livro, no salmo, a lei que está lá em cima, e tem uns desenhos para dizer. Né? E quando você se dirige à mesa da palavra, se dirige também para salmodiar, é importante também ter esse cuidado. Lógico, não estou exigindo, Alexandre não está colocando isso como uma obrigação, você deve ir uniformizado como a liturgia, mas como uma nota, né? E reserve um especial cuidado também para o modo com que você vai se dirigir à mesa da palavra para proclamar os salmos. Acho que essas são aí as 3 principais orientações. Só complementando que o Dom Thierry sempre cobra a gente, tons você pode direcionar a música pelo tom que você escolhe. Por exemplo, os salmos agora, a gente vão no menores, os tons menores, né, que é mais choroso, né? Aí na Aleluia você vai com os tons alegres, né, os tons maiores. E então o Dom Thierry sempre tá ele até reclama toda vez com a gente. Acho que o Ale estava junto. Ale, tô vendo seu nome, tá Isabela. Meu nome é à noite. Ah, tá. Que ele cobrou do Amém, né? Aqueles Amém em tom menor. Ele fala, não pode ser Amém em tom menor, porque o Amém é algo alegre, os tons menores são tristes. Então ele já falou para mim umas 3 vezes. A gente vai chegar no Amém, né, Roma? Mas então isso aí também, né, lógico, no Salmo direciona, ajuda a dar o rumo da melodia. Salmos ok? Eu acho que show de bola. Eu acho que, assim, o medo que eu tinha, Rômulo, era realmente ser uma obrigatoriedade a gente usar melodias padrão da igreja. Então, eu acho que ter essa liberdade, que eu acho que é tão legal hoje, né? A gente vê cada salmo bonito mesmo que o povo tem criado. Então, existe uma liberdade para a gente criar, respeitando algumas regrinhas aí, principalmente com a intenção de que é coro, né? A gente tem que levar o povo a celebrar a missa junto, né? Então, o músico só está ali guiando o povo nesse sentido, né? Não está ali para fazer os melismas e os falsetes da melody ali no ambão. Vale aquela advertência que nós fizemos no nosso primeiro encontro, né? Nós estamos ali para cantar a liturgia, e não cantar em nome do povo, mas para cantar com o povo
a mesma liturgia que todos nós celebramos. Porque tu me faz o salmo. Podemos partir para a aclamação, a mais temida. Bora. Mais temida não, temida será a aclamação memorial. Mas nela nós chegaremos. Vou compartilhar com vocês de novo a tela. Rômulo, só por causa do tempo aí, a gente já está se aproximando das 10 horas da noite. Acho que a gente pode tentar acabar isso aí em 2 minutos. Sim, senhor. Nossa senhora. Então, bora. Vamos lá. Nós iremos começar a aclamação, porque nós não conseguiremos terminá-la. Vamos lá. O que é cada marcaçãozinha? Parto de novo da instrução geral, daquilo que é a orientação dos livros litúrgicos acerca da aclamação antes da leitura do Evangelho. Número 62. Depois da leitura que precede imediatamente o Evangelho, ou seja, ou a segunda leitura ou o Salmo, canta-se o Aleluia ou outro cântico, indicado pelas rúbricas conforme o tempo litúrgico. Deste modo, a aclamação constitui um rito ou um ato com um valor por si próprio, pelo qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor, que lhe vai falar no Evangelho, e professa sua fé por meio do canto. É cantada por todos de pé, iniciada pela escola, aqui essa escola cantora, na verdade, é o nosso grupo, ou por um cantor, e pode se repetir se for conveniente, mas o versículo é cantado pelo grupo ou pelo cantor. O Aleluia canta-se em todos os tempos fora da quaresma. Os versículos tomam-se do lecionário ou do gradual. O lecionário é o livro que a gente utiliza ordinariamente, o gradual aqueles que ele disse que são as leituras, os versículos à escolha para celebrações específicas, né? E o B, na quaresma, em vez do Aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho, que vem no lecionário. Também se pode cantar outro salmo ou trato, como se indica no gradual. Trato aqui, né, nessa linguagem litúrgica, só para fazer entender, isso vai se repetir daqui a pouco, este versículo que não é ordinariamente bíblico, né, mas que reflete a uma aclamação que será colocada no local do Aleluia, ok? Número 63. No caso de haver uma só leitura antes do Evangelho. Nos tempos em que se diz Aleluia, pode-se escolher um salmo, salmódico, aleluiático, né? Ou um salmo e um Aleluia com um versículo. O nosso costume na Igreja de São José e na Igreja do Brasil é que mesmo quando não tem a segunda leitura, por meio de uma pausa, de um momento, de um silêncio orante, nós depois entoamos o cântico do Aleluia. B. No tempo em que não se diz o Aleluia, pode escolher-se um salmo e um versículo antes do Evangelho ou apenas o salmo. Isso acontece mais nas casas de formação, em locais assim, onde a assembleia litúrgica, não me entendam mal, não é que ela é mais seleta, mas é na onde, de fato, as pessoas estão acostumadas à liturgia das horas, porque isso é mais comum, porque já entende-se, já se reza, se canta o salmo, nesse sentido também de aclamação, e é feita de 2 coros, 3 coros, reto tom, e assim, as várias metodologias, né? E C. O Aleluia ou o versículo antes do Evangelho, se não cantados, podem omitir-se. Isso somente com a autorização do presidente da celebração. Isso é previsto pelos livros, se de fato é uma celebração às vezes mais breve, ou o texto do salmo trouxe as respostas ou as flexas ali contendo Aleluia, né? O Aleluia pode ser substituído. Isso é o caso de que acontece na Vigília Pascal. Normalmente o pessoal fica naquela, nossa, mas cantou ali o Aleluia, Aleluia, mas já é o Aleluia do Evangelho ou tem que cantar outra aclamação ao Evangelho? Ordinariamente, já é o Aleluia para o Evangelho. Mas às vezes acontece dos grupos cantarem, enfim, uma outra aclamação. Mas isso é uma outra nota para a nossa formação de Semana Santa. E 64. A sequência que excede nos dias da Páscoa e de Pentecostes é facultativa, canta-se depois do Aleluia. Aqui vem uma orientação da nossa Conferência Episcopal. Normalmente a sequência é recitada antes do Aleluia. Por quê? Porque nós ainda temos na nossa mentalidade que o Aleluia, na verdade, é um canto para aclamar o Evangelho. Nós veremos
o que é um pouco diferente a partir de agora. Na liturgia da Santa Missa, o rito romano, existem pelo menos 3 palavras hebraicas. 2 delas são utilizadas absolutamente em todas as missas, ou seja, o Amém e o Hosana. Em latim ou vernáculo, que é a língua do país, né, essas palavras estão sempre presentes, ainda que com uma pequena adaptação. Né. A terceira palavra presente, não em todas as missas, mas na maioria delas, é o Aleluia, que parece escrito no hebraico na forma do texto, né? Aquele idioma que se diz, né? É aleluia ou aleluia, né? O original, então, de fato, hebraico, aleluia. E daí chegou até o nosso aleluia no vernáculo. Permita-me retornar aqui o significado, né? A palavra lehalel, ou seja, halel, né? Esse louvar, glorificar, a gente obtém no imperativo halelu, que significa louvai. Então, o verbo acrescido das 2 primeiras letras do nome de Deus torna-se aleluia. Então, literalmente, louvar o Senhor, ou louvai ao Senhor. Logo, aleluia, a aclamação ao Evangelho, é uma louvação que se faz àquele que vai falar, não aquilo que se vai falar. Abundantemente na nossa tradição litúrgica do Brasil, o aleluia está presente na missa como uma aclamação para o Evangelho. Mas, na verdade, é uma aclamação antes do Evangelho, pois o aleluia trata-se de uma cerimônia em si mesma, por seu próprio direito. Não deve ser um tratado como um simples anúncio de que o Evangelho vai ser lido depois daquele canto, né? No estilo das nossas vinhetas, da televisão, né? Quando vem ali a vinheta, é porque vai começar, né? O aleluia não é um anúncio que o Evangelho vai começar, mas o aleluia tem uma função dentro da estrutura litúrgica da celebração e principalmente dentro da liturgia da palavra. Ele é presente, ele é parte fixa, ele existe, né? Então, cantos que na verdade são conhecidos como aclamação e que não estão de acordo com esse entendimento de aclamação evangélica, a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós, Santo Evangelho, vamos aclamar, aleluia, Jesus Cristo vai falar, aleluia, minha alma abrirei, ordinariamente não são cantos de aclamação ao Evangelho corretos ou mais indicados para aquele momento. Porque, primeiro, eles não observam a estrutura do tríplice aleluia, 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 aleluia. Por que 3 vezes? Porque todas as vezes que aparece no hebraico uma palavra repetida 3 vezes, quer significar, na verdade, um grande aleluia, ou seja, uma grande louvação, uma grande aclamação que é feita a Deus. Por isso, 3 vezes o aleluia. Você pode trocar os 3 aleluias, então, por aleluião. Não, aí quebra nós, né? Mas a estrutura litúrgica e a tradição trouxe do hebraico dessa forma, assim como a gente vai ver depois futuramente no santo. Santo, santo, santo. Como no hebraico não havia possibilidade de se dizer santíssimo é o Senhor Deus do universo, se repetia por 3 vezes como forma de afirmação linguística, mas que também entra dessa forma litúrgica. Né? Esses são apenas de alguns dos inúmeros exemplos que a gente pode citar. O texto da aclamação antes do Evangelho não necessariamente se relaciona ao mesmo modo do óbvio, como o Evangelho que segue, ou seja, a tradição não exige esse tipo de correlação entre todas as leituras da missa, entre as antífonas e as leituras bíblicas. É o que eu dizia logo no início, né? Não existe uma necessidade, não é uma obrigatoriedade própria da estrutura dos textos litúrgicos da missa que todos eles falem da mesma coisa. A primeira leitura vai falar de bom pastor, o salmo vai falar de bom pastor, a segunda leitura vai falar de bom pastor, o versículo da aclamação antes do evangelho vai falar de bom pastor, e o evangelho é o evangelho do bom pastor. Não, né? Isso em alguns casos acontece, mas não é direcionado. Vale lembrar a própria recordação da estrutura dos textos. Primeira leitura, segunda leitura e evangelho ordinariamente foram escritos e compostos em tempos completamente diferentes, né? O autor sagrado, o liturgista, quando se debruçou sobre o livro e escolheu estas leituras para aquela celebração, quis manter a mesma vibração, o mesmo tempo, a mesma sintonia, utilizando-se dos textos e não obrigatoriamente escolhendo uma mesma temática para todos eles, né?
A quaresma é precisamente, então, o tempo litúrgico em que o aleluia é omitido, desaparecendo por completo de todos os lugares em que aparece nos outros tempos, inclusive na liturgia das horas. Mesmo o advento, um tempo de natureza penitencial, conserva-se o aleluia. É aquela velha dúvida, mas no advento, canta ou não canta? Canta-se, porque ele tem uma certa particularidade penitencial menos acentuada do que no tempo da quaresma, quando a gente se prepara para viver de fato o tríduo pascal, né? E aí vem as orientações. Na quaresma, o aleluia desaparece da liturgia, por isso disse, né? Se tem alguma coisa que está proibida, continua sendo proibido cantar o aleluia na quaresma. No rito ordinário, ou seja, no nosso missal, né, na liturgia a partir de 69, 70, isso ocorre desde a quarta-feira de cinzas até, ordinariamente, o sábado santo. No rito extraordinário, isso acontece de um modo diferente, começa até um pouco antes da quarta-feira de cinzas, né? Antes do evangelho, na quaresma, temos um trato, ou seja, aquela aclamação que substitui o aleluia, mesmo quando se trata de uma solenidade. Aqui já vem a primeira orientação e observação. É muito comum, e isto vai acontecer este ano, que a solenidade de São José, a 19 de março, e da Anunciação do Senhor, a 25 de março, caiam no meio da quaresma. E aí, é uma solenidade, tem hino de louvor, tem glória, canto aleluia? Não se canta aleluia. Uma solenidade em meio à quaresma utiliza-se até o glória, ausente em outras missas, mas o aleluia sempre precisará esperar a Páscoa. Por quê? O aleluia é uma expressão pascal, é uma saudação, de fato, da ressurreição do Senhor. Logo, o aleluia, como disse, se estrutura numa forma A-B-A, em que o aleluia funciona como uma espécie de refrão. O trato, ou seja, esse refrão que substitui o aleluia, porém não é bem um refrão, ele utiliza-se, na verdade, de versículos e de expressões bíblicas e nada mais. Nós batemos 22. Consigo mais 7 minutos? Ali. Por mim, ok. Tem que ver a turma aí se... Porque agora é o cerne da orientação da quaresma. Vamos seguir aí que depois... Vamos embora. Que tá gravando aqui também, quem sair pega a gravação. Pega o finalzinho depois. Vamos lá. O aleluia, então, como disse, se estrutura numa forma A-B-A, em que o aleluia funciona como uma espécie de refrão. Então, aleluia, 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 eu sou o bom pastor, quem vem a mim, mesmo que tenha fardos pesados, eu o aliviarei. Né? Uma espécie de um exemplo aqui. Depois retoma-se aleluia, aleluia, aleluia. Então, A-B-A. Né? O trato, porém, não tem um refrão, ou seja, ele não é aleluia, aleluia, aleluia. Ele normalmente é uma afirmação bíblica ou um outro texto inspirado na Sagrada Escritura que substitui o aleluia. Né? Então, se não o gradual romano, mas o lecionário for a fonte dos textos, e o lecionário é a nossa fonte de textos para a música, né, nós temos um refrão, na verdade. Então, o que nós vamos cantar no lugar do aleluia no meio da quaresma, né, durante todo o período da quaresma? Este refrão. Na verdade, não mas um conjunto de refrãos possíveis, para que a gente não cante a quaresma inteira, né? Salve, ó Cristo obediente, salve, ó Deus onipotente, e tantas outras, né? E já conhecidas do período quaresmal, né? Existe um conjunto, então, de refrãos possíveis que podem ser utilizados. Eles são cantados também nesta fórmula A-B-A, em uma alternância com esse versículo, que é esse refrão utilizado também no período da quaresma. Há, portanto, duas opções num dado domingo da quaresma. E aqui eu peguei o primeiro exemplo do primeiro domingo, né? No lecionário vai estar lá, no local do aleluia, louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus, que é uma tradicional que a gente já tem até melódica aí utilizada, né? Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de... Enfim, né? É este refrão, é este trato que substitui o aleluia no momento da celebração. Segue-se novamente o refrão, então o refrão do primeiro domingo, né? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque vai falar de fato do convite à penitência, à oração, aquele evangelho, aquele domingo, e depois continua de novo, após o versículo,
Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Do mesmo modo que a gente faz com o aleluia, é também feito com o trato, é também feito no período da quaresma. Sendo lá o versículo do texto, né, que vai ser utilizado, Mateus 4:4. No missal em uso no Brasil, e no nosso lecionário, as aclamações presentes são estas 6, tá? Glória e louvor a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. E Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Destas 6, pelo menos 3 aí são muito bonitas. As melhores melodias, inclusive, estão nos textos da campanha da fraternidade e, infelizmente, não são utilizadas como muito comum na nossa paróquia, né? Cito, por exemplo, a penúltima delas, né? Glória a vós, ó Cristo, ali. Verbo de Deus, né? É uma dessas possibilidades. Jesus Cristo, sois bendito, uma outra, né? Aparentemente, essa lista não é exaustiva, ou seja, a gente não vai cantar um trato, um refrão desse só a quaresma inteira. A gente tem, então, a possibilidade de utilizar um conjunto de tratos, um conjunto de versículos ao longo de todo o período quaresmal, assim como também é feito com a forma de cantar o aleluia nos outros tempos litúrgicos. E aí, por uma questão mais de curiosidade também de possibilitar isto a vocês, eu trouxe aqui as aclamações quaresmais originais no latim, que são 8, na verdade, são essas as oficiais dos livros litúrgicos, mas que quando foram traduzir o nosso lecionário, o nosso missal, não traduziram todas. Então aí estão todas e estão traduzidas, até se algum músico quiser criar melodia para elas, está aí. Evidentemente que não convém, acredito que sejam em latim, mas já está a tradução aí também em português destas 8. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória a vós, ó Cristo, sabedoria de Deus Pai. Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus. Glória a vós, Senhor, Filho do Deus vivo. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Grandes e maravilhosas são vossas obras, Senhor. Salvação, glória e poder ao Senhor Jesus Cristo. Um exame dessas aclamações mostra, né, que, salvo engano, todas elas foram traduzidas para a inclusão do nosso lecionário, como eu disse, mas algumas foram traduzidas tendo como parte um pouco daquilo que a gente vive na espiritualidade da Igreja do Brasil. Então, por exemplo, a Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai, aparece no inário como salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Nossa, então tá errado? Não, não tá errado. É um outro trato que foi criado a partir da nossa realidade e que pode ser utilizado naquele momento, que de fato não é permitido o uso do aleluia, por se tratar de fato deste recolhimento quaresmal em vista da celebração pascal. Já para concluir, em algumas missas transmitidas pela televisão, às vezes a aclamação antes do evangelho é repetida depois do evangelho. E muitas vezes essa repetição é acompanhada de palmas, cuja suposta intenção é a de dar glórias à palavra de Deus. Aí vem uma pequena advertência, né, e já uma primeira recomendação. Não existe nenhuma instrução, repito, não existe nenhuma instrução para cantar o aleluia, ou esse trato, né, essa aclamação no período quaresmal, depois do evangelho. O seu lugar é antes devolve, do evangelho. E só antes. Só canta já está aleluia, faltando aqui, está faltando antes do evangelho. Não funciona nada. Repeti-lo é incorreto. Por quê? Não só viola a liturgia, como causa uma confusão, às vezes, nos fiéis que não compreendem muito bem a estrutura da celebração. Que ao vê-lo cantar uma segunda vez em certas igrejas, vão entender que nas outras que não acontecem está deixando de se fazer, né? Isso acontece em algumas X-missas, às vezes, na televisão, né? Às vezes é utilizado por questão de tempo, para se colocar estande, para a câmera poder virar. A missa pela TV, as grandes celebrações, existem recomendações especiais para elas, e que caberiam um sustento dos músicos nesse momento de transição. Mas, ordinariamente, nas nossas comunidades, não convém, não há nenhuma instrução de que isso possa e deva acontecer, para se cantar o aleluia depois do evangelho de novo, e para se cantar qualquer outro canto logo na sequência. Isto é uma orientação, e repito, não existe nenhuma instrução, não sou eu que estou dizendo,
mas naquilo da pesquisa dos livros. Rômulo. Muito obrigado. Para a gente matar agora, só o resumão do Alê. Vamos lá. Então, durante o período normal, que não é quaresma, tirando a quaresma de fora, aleluia, 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 e um refrão ali, né, uma estrofe, uma antífona. Exatamente. Aleluia, aleluia. Qual é a estrutura do aleluia? O tríplice aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é aleluia, minha alma abrirei, aleluia de novo, depois eu vou contando. A estrutura é aleluia, aleluia, aleluia. Então, assim, já trazendo pro nosso dia a dia, o aleluia que a gente chama do Padre Zeca, que nem é mais padre, mas... quando estamos unidos, estás entre nós e nada a ver. Esse, quando estamos unidos, é algum texto, algum versículo bíblico de algum domingo, de alguma parte da liturgia? Eu acho que não. Então, não parece ser. Né? É. Aqueles do Shalom, será que eles estão baseados em versículos bíblicos? Todos os textos do Shalom, isso eu posso lhe garantir por conta da preocupação que o Shalom tem. Veja, os textos do Shalom e das músicas normalmente são feitos para domingos e tempos específicos. Então o CD ressuscitou para versículos de Páscoa, o CD do Natal para músicas do tempo do Natal. Então às vezes é encontrar, mas as músicas, não só deles como outras, têm a possibilidade de você utilizar a estrutura do aleluia que se canta e de introduzir ali o versículo daquele dia, né? O importante é não matar o versículo, porque o versículo não é uma aclamação ao evangelho, não está sendo sugerido, é parte daquela estrutura, é parte daquela liturgia, é um texto daquela missa. Mas então sempre a gente tem que pegar o versículo ali que está no missal. No lecionário, né? Para quem utiliza a liturgia das horas, a liturgia diária, Paulo, santuário, enfim, todos eles trazem esse versículo. Sempre que possível a gente então... Pelo menos aos domingos, assim, utilizar os versículos bíblicos, né? Aquilo que se orienta. Durante a semana a gente, por enquanto, dá uma segurada, até porque a gente sabe da dificuldade de ensaios e de verificar com os músicos. E agora, Alexandre, só um detalhezinho, rapidinho, que às vezes tem algumas aclamações que tem 4 aleluias, né? É permitido para entrar na melodia, certo, Romulo? Exatamente, assim como nos textos do Salmo, se tiver um quarto aleluia, um aleluia que às vezes normalmente está entre parênteses, alguma coisa do tipo, é de sustento à métrica, não tem problema nenhum. Inclusive, no tempo pascal, o quarto aleluia é recomendado para as aclamações e para todo o período. Então, no tempo pascal, abusar de aleluia a todo tempo. Show de bola. E... trazendo para a quaresma agora, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Isso não pode ser usado. Se você fosse usar só essa parte, tudo bem. Mas depois ele não vira um trato, ele é uma música. Porque eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento em cada movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Que seja então, fala, Senhor. Fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Acabou. Corta e canta só aquilo lá. Sim. Tem aquele outro do Amor e Adoração, que é o Fala, Senhor, eu quero te escutar. Veja, o que está do Amor e Adoração? Fala, Senhor, eu quero te escutar. O mesmo que você poderia retirar daquela música. E utilizar, né? Entendido. Então eu pego agora o documento do Rômulo, vou jogar isso para o nosso manual do músico, lá no nosso site, e fazer um resumão para mandar lá no grupo, para o pessoal ter noção. Orientações gerais de quaresma, não ao aleluia, guarde o aleluia com todo vigor para cantar no período pascal, né? Utiliza-se cantos, na verdade, apropriados à celebração, a gente já falou aí do canto da abertura, o canto da aclamação final, que é o canto da campanha, utilização dos instrumentos e, de modo especial, a utilização dos refrões, né? O refrão litúrgico, como alguns entendem, que é este versículo bíblico aí no lugar do aleluia. Show de bola. Marcos, depois eu pego a gravação contigo para colocar a vinheta do Sagrada Música. Ok.
Mais uma vez, obrigado, Rômulo. Realmente uma aula aí para todos nós. E obrigado pela participação de todos, com recorde de participação hoje. Vamos bater esse recorde mês que vem, dia 23 também. Agradeço uma vez mais aí a atenção de vocês, atenção também, porque ficar me ouvindo por mais de meia hora nesse reto tom que já é a minha voz não é algo muito convidativo, né? Mas lhe digo de fato de coração, fazemos isso juntos, um caminho, não há uma imposição, é mais de fato uma partilha, um conhecimento daquilo que nós queremos propor à nossa própria família, à nossa própria comunidade paroquial. Então, mais uma vez, muito obrigado. Dúvidas, perguntas e comentários, até avaliações, agradeço e espero no particular. Valeu. Então, Santa Cecília, rogai por nós e estivemos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Rômulo e Ale. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Rômulo. Valeu, Ale. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.